Graça e paz, meus irmãos. O texto aqui de Ezequiel fala da insensibilidade de muitos dos que se dizem cristãos, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. Frente à palavra de Deus, eles se tornam obscurecidos na vaidade dos seus próprios pensamentos. É isso que Paulo fala em Efésios capítulo 4. A partir do verso 17 até o verso 19. São pessoas que supõem ser verdade aquilo que elas concebem em seus pensamentos. E por fim, então, acabam pecando contra Deus e cometendo esse tipo de pecado que Ezequiel fala aqui no capítulo 22, no versículo 26. Na parte B. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. Ou seja, as pessoas estão cada vez mais iludidas, achando que Deus, de verdade, precisa dos seus dízimos e das suas ofertas. Dos seus dízimos totalmente fora do contexto bíblico e das ofertas, achando que estão no período de Lutero, no período do Papa Leão X, no período da Inquisição, das relíquias, das indulgências e das vendas dos arcebispados. Eles acham que podem viver a vida como querem. Vivem na prostituição, vivem na bebedeira, na orgia, e aos domingos vão para a igreja como se fosse algo normal. E até fazem a obra, achando que verdadeiramente estão enganando a Deus. No Salmo capítulo 50, no verso 21, o Senhor tem dito: você tem feito essas coisas e você achava que, porque eu me calei, você achava que eu era igual a você. Mas eu virei e te arguirei do meu lugar, do teu lugar. E a palavra lá em Apocalipse capítulo 2, quando fala da igreja de Éfeso, fala que deve haver um verdadeiro arrependimento, lembrar de onde caiu, voltar à prática das primeiras obras, senão o Senhor moverá do teu lugar o teu candeeiro, ou seja, o teu lugar da igreja de Cristo. E Paulo também diz aqui no capítulo 3 de Filipenses que aqueles que pertencem a Cristo, eles avançam em direção para alcançar o prêmio da soberana vocação, em direção ao prêmio da soberana vocação, que é um convite a um lugar celestial. E Paulo diz assim: eu avanço para alcançar aquilo pelo qual eu já fui alcançado, ou seja, eu vou desenvolver a minha salvação com temor e tremor. Por isso eu esqueço as coisas que para trás ficaram, o velho trato, a minha antiga natureza, aquilo que eu vivia, porque hoje eu estou num outro reino. Eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E neste reino agora, eu estou sob a liderança de um rei que é santo, que é justo, é bom, mas ele é justo e o seu trono está fundamentado na justiça. E aqueles que estão de fato no reino de Deus, eles se fizeram pobres, bem-aventurados os pobres de espírito. Eles se despojaram da velha criatura, porque agora eles estão no reino de Deus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e hoje nós estamos então sob o domínio desse rei. E Paulo diz aqui em Filipenses capítulo 3, quando ele fala: se você não estiver em direção do prêmio da soberana vocação, que é um convite a um lugar celestial, são pessoas então que se tornam inimigas da cruz de Cristo, como Paulo diz a partir do verso 17 de Filipenses 3: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Se isso não acontecer, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Pessoas que vivem as suas vidas como querem. Elas acabam se tornando inimigas da cruz de Cristo e não percebem, mas estão nos locais de culto. E Ezequiel também fala aqui no mesmo capítulo 22, no versículo, deixa eu só pegar aqui para os irmãos, no versículo 33, Ezequiel, na continuação, quando ele fala da insensibilidade das pessoas em ouvir a palavra de Deus e cumprir a vontade de Deus, ele diz assim, que as pessoas
Para Deus, tu és para eles como quem canta canções de amor, como quem tange bem. Veja as pessoas como estão. Elas passam a semana toda na sensualidade, como querem, vivem como querem. Não pegam as escrituras para saber qual a vontade de Deus, mas vão para os altares das igrejas evangélicas nos finais de semana, principalmente aos domingos, e cantam e tangem bem, porém não põem as palavras de Deus por obra. E Paulo também, escrevendo a Tito, no capítulo 1, no verso 16, fala a mesma coisa. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, mas o negam por suas obras. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que nós vamos estar perante o tribunal de Cristo para prestar contas pelo que fizemos por meio do corpo. Portanto, muitos não estarão nem no tribunal de Cristo, que é o bema, que é um lugar de recebimento de galardão. Muitos estarão no grande trono branco de Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15, e serão julgados segundo a lei de Deus, pois têm vivido as suas vidas como querem, achando que o Senhor é igual a eles. E Jesus disse em João capítulo 12, verso 48, eu não vim julgar, eu vim salvar, mas as palavras que eu tenho dito, estas é que vão julgar no último dia. Toma cuidado como você está vivendo a sua vida cristã. Não se deixe levar pelos falsos profetas nas suas libertinagens, pois pregam o que querem, mudando os textos bíblicos. Não se deixe levar pela população global, com essa falsa sensação de liberdade. Nós temos um dono, nós temos um Senhor e nós temos um possuidor. E o nome dele é Jesus Cristo. E ele veio como o servo sofredor, mas ele virá como o juiz vingador.